Boa tarde, povo de Deus, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vida de todos, que Deus abençoe tremendamente as nossas vidas, as nossas casas e as nossas famílias, né? Que o Senhor venha transbordar da tua santa e poderosa presença em vocês, que o Senhor venha revestir do seu poder em suas vidas, transbordar, para que seja totalmente edificado em vós, em Deus. Glória a Deus. Estamos aqui com mais uma palavra de Deus para postar, para colocar para a nossa edificação, né? Ser transbordado. E é uma palavra muito linda e abençoada que realmente vai entrar e vai impactar nossas vidas, porque nos ensina como devemos agir perante realmente o que Deus nos acrescenta, o que Deus tem nos acrescentado para poder agir contra as forças do mal, contra o diabo, contra as coisas malignas, contra o espírito devorador, que realmente o espírito imundo que nos confronta dia após dia e se coloca diante do nosso caminho. Então o Senhor manda a gente ir até Efésios hoje. Hoje a gente vai ler o Efésios capítulo 6, o versículo é de número 10. Todos que quiser acompanhar, que quiser se colocar aí também diante de Deus, de intermédio da palavra do Senhor, que se quiser estar indo na medida do que a gente for lendo aqui, o que acompanhar ela é legal, é bacana, porque para que vocês não sejam enganados, é a palavra de Deus pura, limpa e correta. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra os contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, o Senhor manda a gente vigiar. O diabo, ele está astuto, se colocando diante de situações para nos confrontar. Às vezes para nos prejudicar, às vezes para armar alguma coisa mais para trás. E assim vai. Por exemplo, vamos colocar uma situação aqui. Semana passada foi uma luta terrível. Uma luta que só Jesus Cristo para abençoar. E essa luta ainda foi grande. Foi a semana toda doente. Pensei que ia estar muito mal no culto. Graças a Deus, Deus me livrou disso daí. Dessa gripe terrível que deu. E tá dando muita gente aí também, né? Que é complicado, que essa virada de tempo, fim dos tempos, tudo ajuda, né? Então realmente tem pegado muita gente essa gripe. E me pegou. E eu creio que não pegou de propósito, porque na segunda-feira estava bem já no domingo, graças a Deus, e consegui fazer as pregações normais, normal entre aspas, né? Então aconteceu muitas provas, e o diabo tem se levantado quando as coisas são do Senhor, quando é para o Senhor, quando a direção é do Senhor, o diabo realmente tem se levantado para poder parar. Mas é um coitado. É um maldito que não pode nada com o servo de Deus. Mas tenta. E tentou firmemente para que não pudesse acontecer a pregação naquele dia. E como ele atentou? Que forma? Ele, durante a semana toda doente, perseguições, provações, luta, conseguimos no sábado um louvor abençoado que foi para despertar, mandar embora aquela coisa ruim. No domingo, estava tudo ok para começar a iniciar o culto. Me recordo como hoje, como agora nesse momento que estou, me recordo que com 20 era mais ou menos 9 horas que a gente inicia o culto aqui, né? E mais ou menos faltando uns 25 minutos para começar o culto. A caixa de som não queria, o carregador da caixa de som não estava carregando a caixa de som e automaticamente ia desligar, né?
E aí eu peguei, fui inventar de fazer uma situação lá com um fio e coloquei para ligar, para carregar, e a caixa acabou queimando. Olha só que maravilha. E com aquela aflição de colocar, de fazer, a caixa parou, provavelmente seja queimado mesmo, porque é o que eu acho que provavelmente que aconteceu. Daí a gente foi avaliar o fio era de 18 watts e o carregador era só de 9 e deu carga mais, né? Mas pela honra e glória do Senhor Jesus foi um dos problemas, por isso que o culto passado não teve microfone, o louvor foi tudo no falar, e realmente força muito a nossa voz, e às vezes a gente fica meio debilitado, mas a gente tem que fazer para Deus. Jesus, ele fazia assim também, então vamos lutar. O diabo não pode parar o servo de Deus, o diabo não pode. O Senhor dá a fé como força para que a gente possa enfrentar Satanás, e a gente não pode se render a ele em qualquer aflição que ele venha colocar sobre nós. A primeira obstáculo que o diabo coloca entre nós, se a gente desistir, que servo de Deus teria sido nós? Será que se Jesus também desistisse de percorrer o caminho pela cruz, por mais que ele sabia que ia passar, será que você hoje seria salvo? Você teria a oportunidade de se salvar? Não teria. Então, aconteceu dessas coisas e a gente continuou no propósito. Não demorou muito, o próprio Satanás acabou a luz. Ó, daí tanto que deu um probleminha no vídeo aí, no que estava sendo transmitido ao vivo, porque realmente acabou a energia por uns minutos. Eu falei, está repreendido em nome do Senhor Jesus, e vamos continuar a palavra. E continuamos, depois retornamos ao vivo, as pessoas retornaram, ou algumas, as outras, quando às vezes acontece dessa falha, provavelmente a gente sempre volta para finalizar o que Deus começou, não deixar pela metade. Só se acontecer alguma coisa muito grave para não voltar mesmo, mas fiquem atentos, porque sempre vai voltar ao vivo, porque realmente acontece dessas coisas. A gente nem sempre, a maioria das vezes, é o culpado, acontece, e a gente procura colocar da maneira certa. Então, o diabo atenta mesmo. O diabo se coloca nessa situação para nos confrontar, para colocar obstáculos para que a gente possa realmente a não fazer, a não ficar. E a gente tem que lutar pelo que o Senhor nos dá. No versículo 2 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principais, contra os potestades, contra os principais das trevas, desde o século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, o Senhor, o que ele fala? Jesus, ele fala assim para você. Jesus, ele olha para você e fala assim: a gente não deve lutar contra a carne. Contra a carne é eu chegar numa pessoa e, por mais que a pessoa esteja confrontando eu, por mais que a pessoa esteja desafiando ou falando mal de mim ou agindo dessa forma, eu não devo lutar contra essa pessoa, mas sim contra o que há nela. Porque se eu se coloco diante da pessoa como servo de Deus, ou tenho se colocado como servo de Deus, eu tenho que agir como esse servo também. E por agir como esse servo, eu tenho que fazer do quê? Eu tenho que se colocar, procurar, buscar as calmas, as forças que o Senhor Jesus nos dá nessas situações para poder fazer esse algo. Porque muitas das vezes a gente perde a paciência e acaba até mesmo perdendo a alma. E não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que se modelar. A gente tem que vigiar. A gente tem que ser orientado por Deus. Buscar na palavra. No momento das aflições, é melhor você nem falar. No momento que você estiver nervoso ou com falta, passando por uma situação muito complicada, fique quieto, se apegue no Senhor. Seja orientado pela palavra para você poder saber o que falar para as pessoas, para não ofender as pessoas. Porque é no momento da sua ira que você mais tem ofendido as pessoas e até desviado ela no foco, que o foco é realmente Jesus. Então, age da forma certa. O foco, como que a gente pode herdar a terra? É com mansidão. Quem vai herdar? Bem-aventurados são os mansos que vão herdar a terra. Então, seja manso, no momento, mesmo no momento da aflição. Não é fácil? Não é. Mas recorre ao Espírito Santo, que ele realmente te orientará da forma certa para que você possa realmente agir da maneira certa.
Vamos lá. E o que o Senhor nos orienta? Que a maioria das coisas que a gente passa é porque a gente só luta contra a carne. Às vezes tem algo por trás daquela situação espiritual. Na verdade, não, às vezes não, sempre. Que todas as vezes que ele fala aqui, quando ele chega no 12 e fala assim, porque não temos que lutar contra a carne. Pronto, esse já é o principal fundamento do Evangelho de Cristo. Não temos que lutar contra pessoas. Você não tem que ficar com raiva, com ódio, com mágoa, de pessoas. E isso é que o Senhor Jesus nos orienta. Carne e sangue, quer dizer, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os principais das trevas, desde o século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, Deus fala para você sair fora da lógica. Você está numa lógica que às vezes a pessoa está te confrontando, está te brigando com você de alguma forma, está agindo como uma má fé, está fazendo de um algo. Ah, mas aquela pessoa não presta, aquele fulano não presta, aquele cicrano não presta. Não, quem não presta é os próprios Satanás que usa aquelas pessoas para fazer isso. Então, realmente, essas pessoas o que fazem? Elas pegam, usada pelo próprio Satanás, e vai contra você, intermédio da sua vida, faz coisas que não provém, e você fica com raiva dela, com ódio ou com mágoa. Só que quem usou essas pessoas foi o quê? O mundo espiritual, que é o mundo do Satanás, das obras demoníacas. E aí você fala, não, mas tem pessoas que é pilantragem. Não é. Não é. É assim. A palavra de Deus diz que quando uma pessoa está no mundo e que se coloca diante de Deus e se desvia novamente, 7 demônios a mais entram na vida dessa pessoa. Quando a pessoa geralmente nunca aceitou Jesus, pelo menos um tem para destruir a vida dela. Um, pelo menos, tem. Só que esse demônio, ele tem até força, mas a pessoa sabe sobreviver com ele. Quando ela se coloca diante do caminho de Deus, que esse mal sai da vida dela, amém, fica em paz, fica limpo. Mas quando se desvia novamente, vem 7. E esse 7 mal que tem na vida dela, dependendo se ela não for para um algo, vamos colocar aqui, uma situação, se ela não for por um algo espiritual que possa adquirir mais demônios, se for um só, e ela nunca for convertida, e ela for por um algo espiritual que possa adquirir mais demônio, ou chamar mais demônio para a vida da pessoa, realmente ela fica sobrecarregada de demônios. E até passa dessa quantidade. Mas, vamos lá, colocar aqueles que se afastam do Senhor. Aqueles que se afastam do Senhor, volta 7 demônios a mais. Então, o estado daquela pessoa, além de ficar com um só, vamos lá, vamos supor que eu tenho um mal, e esse mal faz eu beber a mais que o normal. E aí eu pego esse mal que eu tenho e entrego minha vida para Deus e saio para o mundo de novo. E me afasto, falo, não, aceito Jesus, me batizo, procuro Jesus, depois me afasto. 7 demônios a mais, volta, acha a casa adornada, varrida, arrumada, e volta, e se possui daquela casa. Então, com esses 7 a mais, cada um desses 7 tem algo a mais para acrescentar na sua vida de ruim. Por exemplo, se você não fumava, passa a fumar. Você já bebia do primeiro, você passa a fumar também, passa a usar droga, passa a tratar as pessoas mal, passa a roubar, Então, cada demônio a mais que é acrescentado na sua vida, é cada objetivo a mais que é colocado. Tem pessoas que você olha e fala assim, esse daí não tem confiança, esse daí é um mentiroso. Então, é tudo dom do Satanás. Assim como o Espírito Santo tem os dons deles, que é a mansidão, a calma, a benignidade. Então, o diabo também tem os dons do mal. A mentira, o olho gordo, a inveja, essas situações. Isso são tudo colocado na vida dessas pessoas. Quando a pessoa deseja o seu mal, não é porque por plena, espontânea vontade que ela fez isso. Ela permitiu sim que o mal entrasse. O diabo, o que ele faz? Ele sopra nos nossos ouvidos
E automaticamente vem para nossa mente. Ó, essa pessoa, o que ela tem, o que acontece, as coisas dela. E tipo assim, se você não tem força para repreender esse mal em nome do Senhor Jesus, esse mal fica na sua cabeça, fica no seu coração, fica no seu mundo espiritual. E ele entra de certa forma. Porque o diabo ele não pede para entrar, ele invade. E é só por uma oportunidade de você dar ouvido para ele. E dessa forma que você dá ouvido, ele entra e planta aquilo de você e você vira um invejoso. Ou você vira um mentiroso. Ou você vira um alcoólatra. E assim vai. Em muitas situações. Então, por isso que Deus fala, luta. A palavra de Deus nos orienta o quê? Luta contra os mundos celestiais. Porque tem coisas que não são desse mundo. A grande maioria das coisas. Mas isso daí é normal. Fazer isso, aquilo outro. Normalidade. Normalidade é que Deus criou. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E os dois coabitaram e ficaram juntos. Pronto. Isso foi o que Deus criou. Criou a planta, criou a erva, criou os animais. Isso foi o que Deus criou. Fora disso, é tudo espiritual. É tudo obra do maligno. É coisas que o diabo acrescenta para os fins dos tempos, para poder desviar você do foco que é Jesus e levar você para as trevas. Então a gente tem que ter um cuidado. Muitas vezes as pessoas se colocam numa situação de confrontar. Às vezes até crente a pessoa, até cristã. E coloca na situação de confrontar ou o marido, ou seja, a mulher, achando que aquilo ali é algo normal. E se opõe diante da situação. E deixa suas emoções agir mais do que o próprio Espírito Santo ou até mesmo a razão. E em intermédio disso a gente tem que vigiar também, porque a gente somos servos. A gente acredita o quê? Que o nosso mundo não é aqui, que é no reino do céu. Se a gente tem acreditado que a gente vive no mundo celestial para ir para o mundo celestial, para Deus, para a Nova Jerusalém, futuramente, quem sabe, uma nova terra, um novo corpo, um novo lugar, uma nova situação. O que a gente acredita? A gente não acredita nisso, então tem que agir conforme o que a gente acredita. A gente acredita que Jesus veio aqui para morrer por nós, para nos salvar. Então a gente tem que usar as armas deles, que as lestes espirituais. E se você agir dessa forma, repreendendo o mal, você vai ver como a sua vida vai mudar de tal forma. E se colocando também diante do caminho do Senhor, que essa é a verdadeira vantagem de nós. Porque a gente pode se colocar como servo diante do Senhor e expulsar todo o mal da nossa vida e até dos que são nossos. No versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda, ele não fala algumas, porque tem gente que usa algumas armaduras do Senhor. Ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau. Olha só. No dia mau, se revista da armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Fé, palavra, expulsar o mal. Tudo isso é a armadura de Deus. Mas vamos lá continuar para a gente saber qual é o verdadeiro foco da armadura de Deus, tal. E haverá feito tudo ficar firmes. Quer dizer, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Quando você dá uma autoridade para alguma coisa, fica firme no seu propósito. Vai acontecer e acabou. É fé, amigo. E vamos lá no 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdadeira vestida e couraça de justiça, quer dizer, armadura de Deus. Se revestir da armadura de Deus, se colocar, analisar e seja firme em todas as atitudes. E calçados os pés. E na preparação do evangelho da paz. Olha só, outro ponto, evangelho, pregar o evangelho. 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Quer dizer, a espada sua seria o quê? A palavra de Deus, o evangelho, compactua. Jesus ele fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. A fé seria o quê? Se defender, é o escudo. Você usa a fé para se defender. Como assim usar a fé para me defender? Quando a pessoa fala assim, que você está no objetivo, vamos colocar uma situação aqui. Você está no objetivo de conquistar uma família que você não tem.
seja ela mulher, seja ela marido, não importa, mas você está nesse objetivo. Eu preciso de alguém para minha vida. Vamos supor que seja eu que sou homem. Então eu preciso de uma mulher para minha vida. Eu preciso que uma mulher abençoada de Deus para que eu possa fazer uma família. Aí você pega e tem o seu propósito. Só que muitas das pessoas conhecem do seu propósito. Às vezes você até mesmo fala do seu propósito para essas pessoas. E aí acaba o que acontecendo? O diabo colocando coisas na boca dessas pessoas para ser atirado em você. E aí você tem que se defender de alguma forma. Como que você usa o escudo da fé? De que forma? Quando a pessoa joga uma palavra negativa, você repreende essa palavra. Que está repreendido em nome do Senhor. Aqui, ó. A pessoa joga assim, ó, você nunca vai conseguir uma família. Você, ó, bate, repreende, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Eu vou conquistar, porque a palavra do Senhor diz que Ele é fiel. Eu estou nele, vou conquistar. Usei o escudo da fé, a palavra do Senhor, para me defender. Então, todas as coisas que for lançada na sua vida, que seja negativa, que não seja para você, que seja ruim para você, até mesmo no modo de pensar ou agir, repreenda, que é mal. Em nome do Senhor Jesus, caia por terra, Satanás. Acabou. Escudo da fé. Isso é escudo da fé. Vamos lá. E a palavra, você já usa o escudo atacando com a palavra, que é a espada. Bora lá. Escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Olha aqui. Viu o que eu acabei de falar? Para o qual podereis apagar todos os dados inflamados de Satanás. Porque, assim, o diabo, o que ele faz? Ele é um tremendo flecheiro do mal. E ele usa a boca de muitos, quando não usa diretamente no seu ouvido a fala dele. Então ele lança um dado negativo em você. Para o quê? Você possa diminuir a sua fé, ou até mesmo não usá-la da sua fé para você poder se ajudar. Seja até... Tem pessoas que até não conseguem se engrenar no caminho de Cristo, porque o diabo sempre anda jogando dado. Ele chega de certa maneira e fala assim, peraí, hoje eu vou na igreja, eu vou buscar, eu vou ouvir a palavra, eu vou louvar, eu vou me entregar para Deus hoje. Só que o diabo fala assim, peraí, joga a flecha, a primeira flecha. Mas, e os seus amigos, o que vão achar? Oh, mas meus amigos, tal, é meme, fulano que eu tomava o outro que eu abraçava, o outro que eu jogava bola. Isso já é uma primeira. Você repreende, não, mas eu vou mesmo assim, não sei o que. Outra. Porque essa mulher, outra, e chuva, e doença, e vai jogando flechas. Se você não rebater a primeira flecha, as outras vão entrando em todo o vosso coração. E quando ela entra, ela coloca, é como se fosse uma flecha com dado envenenado. Aquele veneno fica em vosso coração. E aquele dia de luta para que você possa chegar, acaba sendo mais dificultoso ainda. Então, quando você deixa essa flecha entrar de imediato no seu coração, aí o que acontece? Daí você já acha um obstáculo para poder não estar na presença do Pai, para não poder andar, para não poder ir, seja para casa de oração, que é a igreja, seja para reunião, seja para ouvir a palavra, seja para louvar, seja para adorar, seja para se colocar diante do Senhor. Você não consegue chegar mais nesse foco seu. E esse foco seu é desviado por intermédio dos laços que Satanás joga em você. Os dardos, as flechas envenenadas que Satanás joga. E por isso que você tem que usar o escudo da fé e confrontar para que essas flechas não continuem vindo. Um tempo atrás era em guerras e flechas. Hoje são tudo espirituais as flechas. Mas tem ainda dela. O diabo ainda lança essas flechas venenosas em vossos corações. E você tem que rebatê-lo com o escudo da fé, que é realmente o escudo que é a sua fé. Está repreendido, Satanás. Aqui não. Hoje eu vou louvar. Está repreendido? Não. Hoje eu vou falar da palavra de Deus. Está repreendido. Hoje eu vou fazer reunião entre irmãos, comunhão, vou orar pelas pessoas, vou buscar alma no inferno, vou lutar, vou evangelizar. Aqui, está repreendido. Para você, não. Aqui não, Satanás. E é assim que você tem que agir, dessa forma. Em todos os sentidos da sua vida, tá? Em todos. Seja tudo que o diabo tentar te colocar para baixo,
deixa ele no lugar dele, que é no inferno, aonde ele deve estar. Vamos embora. Continuar. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha a espada aqui, que é a palavra de Deus. O capacete de salvação, ele é te dado quando você faz o quê? Se coloca diante de Deus. Jesus, ele fala assim: meu filho, o capacete é seu, o lugar é seu no reino do céu, mas precisa se colocar. Tem que o quê? Entregar sua vida para Deus, se arrepender. Peça primeiramente. Como que faz? É como quem quer se entregar para o Senhor Jesus? Oh, glória a Deus, eu quero adquirir o meu capacete da salvação. Para mim adquirir o meu capacete, eu tenho que lutar por ele. Não, esse capacete não se conquista e para. Não, se conquista e mantém esse capacete. O capacete da salvação é o quê? Quando você se coloca diante de Deus e fala assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados, consciente e inconscientemente. Senhor Jesus, de todo o seu coração, é claro, eu te aceito em minha vida como único e suficiente Salvador. E quando você faz isso, você se batiza nas águas e se também procura o batismo do Espírito Santo. Como se batiza no Espírito Santo, Edmilson? Assim, luta, vai fazendo jejum, vai em orações, vai em consagrações e vai embora. E deixa o Espírito Santo brandar em ti. Vai arrancando os dados de Satanás, vai arrancando os gostos, vai arrancando as vontades, vai tirando tudo. O Senhor vai te ajudando. Às vezes você tem vício, às vezes você bebe, às vezes você fuma, às vezes você faz coisas erradas. Mas aí, isso tudo é uma situação que você tem que se opor, mas da maneira certa. Você não consegue fazer isso sozinho, então você tem que ter Deus na sua vida. Tem que ter Deus para te ajudar a tirar essas coisas ruins de você, coisas que não provêm do seu corpo. O Senhor fala que o Espírito Santo reina na onde? Nos corpos ou nas vestes limpas. Então, nossa veste tem que estar limpa. No momento que está suja, mas eu não vou para a igreja porque minha veste está suja. Eu não vou buscar a Deus porque minha veste está suja. Você tem que se entregar para Deus e Deus fazer a obra. Você não consegue fazer sozinho. Se você não consegue nem ir para a igreja, entre aspas, você não consegue nem ir para Deus, buscar a Deus, viver em Deus sozinho, imagine se você vai tirar, limpar suas vestes sozinho. Então você precisa de Deus mais do que tudo. Aí que você precisa mesmo. Então você anda no caminho de Deus, seja orientado por Deus, não importa o que as pessoas da igreja falam, ou a pessoa do mundo, ou quem quer que seja, todo mundo que jogar dado envenenado, mete o escudo do Senhor na vida dessas pessoas, para que seja quebrado esse encanto do mal, e vai lá na sua fé. Eu fumo, e vamos lá, lutando pelo cigarro, conquistou o objetivo, parou de fumar, opa, glória, agora vamos na bebida, ou agora vamos na mentira, agora vamos, e vai assim, e você vai se limpando. E quando você estiver totalmente limpo, aí é onde que você tem que clamar o Espírito Santo para que ele desça e ele cresça dentro de você. E aí você adquire o batismo do Espírito Santo, intermédio de todas essas coisas. E assim, e aí, quando você adquire o Espírito Santo, você tem o capacete da fé que entrega a você. Só que esse capacete já entregou, já parou, eu não preciso lutar mais que eu já estou salvo? Não. Você tem que manter. Quando o rei ganha uma coroa, ele tem que manter o seu reino. Não é? Então, da mesma forma, você tem que manter esse capacete. Vivendo na onde? No seu reino. Qual que é o seu reino? O reino dos céus. E você tem que guardar esse reino. E você tem que guardar esse capacete. Você tem que lutar. Apareceu uma guerra? Vamos lutar. Que eu já tenho o capacete da salvação. Já tenho o escudo da fé. Já tenho a espada que é aqui, ó. A espada aqui, a palavra. Bora, lutar. E rebenta. Acaba com a vida do Satanás. Acabou a luta? Luta. Não guerra. Guerra só acaba quando a gente morre, amados. A guerra só acaba quando a gente morre. Ou quando o Senhor Jesus volta e nos arrebata. Então, como a gente não sabe disso, por enquanto é quando a gente morre. Então, a gente não pode deixar de ir para as guerras. Lembra de Davi? Deixou de ir para a guerra, o que aconteceu? Caiu no erro. Então, não deixa de ir para a guerra. Luta a sua guerra. Usa o capacete da salvação que você tem. É o Espírito Santo, glória a Deus. Usa a espada, que é a palavra de Deus, mas também se defende com o escudo da fé, para que você não possa cair no momento de deixar os dados envenenados de Satanás entrar no vosso coração. Vamos continuar para finalizar. Vamos lá, 18, versículo 18. Quem quiser acompanhar,
eu já falei no início, né? Mas quem quiser acompanhar é Efésios capítulo 6. O versículo agora aqui estamos no 18, mas iniciou no 10, tá? 18. Orando em todo tempo com toda oração. Olha só, orando em todo tempo e com toda oração. Porque o diabo vem, mas a espada, você vai e arrebenta ele. Orando em todo tempo, em toda oração, e suplicando o Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança, e suplicai por todos os santos. Oh, glória a Deus! Suplicando para Deus, para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo, para todos os santos. Não é para todos, gente. Quando fala todos os santos, não é santinho, não. É Espírito Santo, é o Senhor Jesus e é Deus. Vai lá, ó, e rebenta o Satanás no meio. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É os santos que a gente tem. É os únicos que são santos de verdade. Vamos lá, e suplicar por todos os santos. Vamos lá. Espírito Santo, vigiar nisto. Aqui, ó. Vamos lá, de novo. 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e suplicando no Espírito e vigiando nisto. Contudo, perseverando e suplicando por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da manhã da boca a palavra com a confiança para fazer notória o ministério do Evangelho. Quando fala assim, ele fala suplicar por todos os santos, Pai, Filho e Espírito Santo, e suplicai também por mim. Por quê? Porque o pastor da sua igreja, o homem que traz a palavra, o pregador, ele precisa de Deus, ele precisa da palavra. Ele busca, oh, glória a Deus, busca. Mas às vezes tem coisas que você quer perguntar para Deus, que você quer se colocar diante de Deus, que você fala, Deus, mas como que eu faço isso? Que alguém precisa falar para você. Então fala, Deus, usa a boca do pregador e fala, seja ele pastor, pregador, servo de Deus, pessoas evangélicas, convertidas, usa a boca para chegar em mim a sua palavra, para saber o que o Senhor quer de mim. Como que eu venço essa luta? Como que eu vivo nessa batalha? Usa a boca desse pregador, sim. Bora lá, no 20 diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar de livramento, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Quer dizer, todo impedimento, é que nem, por exemplo, Paulo e Silas teve orações e quebrou grilhões e fez e aconteceu. Pedro estava preso e a igreja orou pelos que são mais. Ore pelo seu pastor, ore pelo seu pregador. Porque realmente, eu, por exemplo, me coloquei diante desse evangelho de Cristo. E para falar dele, e para se colocar, e tem muitas lutas. Claro que eu tenho que me fortalecer, claro que eu tenho que orar, claro que eu tenho que jejuar, ir para monte, isso e aquilo. Minha vida espiritual e particular é minha e com Deus. Eu não preciso expor para todo mundo que eu vou no monte filmar aqui, ó, monte aqui. Não, isso daí é um particular seu, é um particular seu e Deus. Então, eu tenho que me colocar? Sim, para eu estar colocando cada vez mais a palavra para todas as pessoas necessitadas. Eu tô confrontando o mundo espiritual, eu estou indo contra Satanás e seus demônios, às vezes até mesmo contra religiosos. Para me lutar em prol desse evangelho, eu tenho que me colocar contra muitos que não acreditam tanto no verdadeiro evangelho como o próprio Satanás que está contra esse evangelho. Porque a gente luta para que a sua alma seja salva. O diabo luta para levá-la para o inferno. Então é uma luta constante. Então, claro, que se acrescenta a minha vida em suas orações. Acrescenta a minha vida no seu... Ah, Senhor, abençoa lá aquele abençoadinho lá que... O Senhor, às vezes, o Senhor gosta de usar ele de uma maneira que só o Senhor usa. Então, nós somos servos de Deus. Eu não sou mais que ninguém. Mas, falei, Senhor, usa de mim da forma que quiser. E me coloco desse jeito para que ele possa usar. Então, se ele me usa dessa forma, ore por mim. Ore por mim também para que eu possa, o Senhor Jesus, através de mim, possa dar todas as respostas que você está perguntando no seu dia a dia
até mesmo de situações que possa chegar até você, que você não consegue resolver no seu espiritual e nem mesmo no carnal, e acaba tendo confronto, e você não acaba não resolvendo essas situações. Então é assim que a gente tem que viver, um olhando para o outro. E aqueles que não se colocaram diante do caminho do Senhor, se coloquem, porque os tempos estão muito difíceis. Domingo vai ser uma pregação muito abençoada. Todas são, né? Hoje também, ó, para você ver como se defender das forças espirituais é uma coisa. Usando a armadura de Deus é maravilhoso isso daqui. Se você tem que usar sua fé. Você tem que usar sua fé em Deus. Muitos falam que ama a Deus, mas não usa a fé que tem em Deus. Então sua fé é de Deus. Se defender e atacar ao mesmo tempo. Mas intermédio da palavra, não é batendo, dando soco, não. É aqui, ó, se defende com o escudo e usa a palavra para te defender. Quando as pessoas colocar olho gordo em você, isso é o que mais tem, olho gordo. Quando as pessoas maldizer de você, quando as pessoas te confrontar, e assim vai. Então a gente tem que vigiar nessas coisas. Se coloque diante do caminho do Senhor, ó, estamos fazendo, que nem eu falei para vocês, estamos aí no culto abençoado aqui, ó, nessa porta que se abre para você, só você querer, às 9 da manhã, Rua Joana Pedroso, aqui no meu estabelecimento mesmo, Rua Joana Pedroso dos Santos, o número é 4, comprimento B, comprimento B. Às 9 horas da manhã inicia esse culto, até às 11. Às vezes passa 10, 20 minutos, mas acontece. Aqui, às vezes Deus quer falar, né? Então, mas geralmente esse é o horário. Às vezes pode ser que termine antes, mas é mais ou menos praticamente esse horário. Então, deixa Deus falar na sua vida, deixa Deus te orientar. Venha buscar Ele diante dessa palavra maravilhosa que tem chegado até os seus ouvidos. Se Deus tem a falar para você nas redes sociais, tão pouco aqui reunido, que Ele vai estar aqui com nós. Ele vai estar lado a lado com você. E você vai sentir a presença de Deus, do Senhor Jesus e do Espírito Santo na sua vida. Eu tenho 100% de certeza disso. Se você vir, você não vai se arrepender. Então não deixe o diabo jogar dados envenenados, não. Muitas vezes as pessoas falam que vão vir, falam que vão participar, falam que vai estar aqui, que é certeza, e não aparece porque no meio desse decorrer de tempo, ela não soube usar o escudo da fé, e o diabo tirou a vontade dela de estar aqui, porque sabe, se ela estiver aqui, Deus pode mudar a vida dela da água para o vinho. E essas pessoas, quem tem a padecer, é só elas mesmas. Às vezes está com a vida espiritual terrível. Não é o lugar, não é... mas é pequeno, mas é isso. Mas não é o lugar. É estar diante de Deus eterno. É viver. É estar diante do Senhor. Então, venha. A gente está se disponibilizando a fazer os cultos logo mais no templo, na casa de Deus, na casa de orações, que a casa de Deus somos nós. Mas na casa de orações, na igreja, logo mais estaremos na igreja fazendo esse trabalho abençoado. Mas, por enquanto ainda, a igreja está sendo aqui, está sendo preparado, organizado, bonitinho, do melhor jeito, para que você possa participar, ter a oportunidade de conhecer o que é o Espírito Santo, o que é a Palavra de Deus. E a gente já preparou a Palavra de Deus desse domingo e está muito abençoado. Vai falar até de arrebatamento, gente. A reflexão, tem a reflexão é a palavra. A reflexão vai falar do arrebatamento. Só para que não vou falar o local, porque você tem que estar aqui para saber, mas vai falar até do arrebatamento, das coisas que hão de vir. Então a gente tem que ficar atento nessas coisas. E estando aqui é melhor ainda, né? Pela graça de Deus. Então, para quem quiser estar com nós, participando desse culto abençoado, a não ser que você não esteja vivo até lá, né? Ou eu. Mas mesmo se eu não tiver, tem pessoas que o Deus possa usar para levantar essa obra aí e falar da mesma forma a palavra de Deus. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Mas eu falo, venha até aqui, ouve a palavra de Deus, seja direcionado por Deus e vê o que Deus possa fazer na sua vida, intermédio de todas essas coisas que estão acontecendo contigo, porque eu sei que muitos estão com a vida que só pela misericórdia. Às vezes está procurando uma luz no fim do túnel e não tem. Então, por que não se colocar diante de Deus da forma certa?
O que você tem a perder? Se você já viveu uma vida no mundo inteiro e nunca ninguém, nem as pessoas pôde te colocar no lugar que você sempre quis ter, uma paz, uma tranquilidade, uma mansidão para se colocar diante das coisas da forma certa. Então se coloque diante de Deus e deixa Deus responder o que Ele possa fazer com a sua vida, para que você possa ser orientado diante do Senhor da forma certa. E você sim decidir usando o escudo, usando a espada e o capacete da salvação, que é a armadura de Deus. Então se coloque diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele possa realmente te acrescentar. Aqueles que não se inscreveram no nosso canal, a gente está tendo um canal do YouTube, gente. Logo mais, eu vou dar uma avaliada depois lá, para ver se já chegou a quantidade de inscritos, que é 50 inscritos que tem que ter, para que a gente possa estar transmitindo pelo YouTube também. E adquirir muitas e muitas mais almas, né? Pela graça de Deus. E vocês quiserem compartilhar esse vídeo também, compartilhe, gente. Compartilhe o link, compartilhe, porque realmente é a palavra de Deus que está sendo colocada aqui. Se fosse, às vezes, a pessoa pega um vídeo pornográfico e passa para os amigos todos do YouTube, do Facebook, de todo quanto é lugar. Mas quando é a palavra de Deus, que é para salvação, para ajudar almas, a pessoa não passa. Então faça isso. Já que as pessoas passam tanta besteira para tantas coisas, faça uma coisa que possa edificar a vida dessa pessoa. Transmita esse vídeo, coloque esse vídeo para as pessoas, para que a palavra de Deus, assim como chegou para vocês, chegue para elas também. E se inscreva no canal do YouTube. Fala para ela do canal do YouTube. O canal do YouTube é este: @Igreja Seguidores de Jesus. Simples. Coloca lá, procura a página, se inscreve. Vai estar com uma foto lá, com o coração de fogo e Jesus escrito no meio. Coloca, compartilhe também e seja inscrito do nosso canal, para que a gente possa estar falando desse evangelho também pelo canal ao vivo. E aí você também vai compartilhar de muitas das coisas do YouTube, para que Deus venha chegar não só na sua vida, mas na vida de outros. É uma forma, isso daí é uma forma de você estar ajudando o reino dos céus. É uma forma de você estar compartilhando com as coisas de Jesus. Porque, intermédio do que você se inscreve, ou de que você indica as pessoas para estar assistindo esses cultos, essas palavras, as palavras de Deus para ser orientada, você está acrescentando também no reino dos céus. Porque essas palavras é para salvação. E realmente a salvação que chega até essas pessoas, intermédio do que você compartilhou, ou até mesmo do que você se inscreveu, ou orientou outras pessoas a se inscrever também dessa mesma forma. Então, esse é o site. Outros pelo Facebook também. Quando a gente tiver, a gente vai fazer as transmissões pelo YouTube, porém a gente vai sempre estar divulgando no Facebook também, para que as pessoas, se possível for, nos dois ao vivo, mas a gente vai sempre procurar estar fazendo isso. E também quando durante a semana, durante a semana só não vai ter culto, realmente não está tendo agora, mas futuramente sim, quando a gente estiver lá na igreja, lá já vai ter o culto, vai ter os dias, vai ter os horários do culto, e vai ser exposto também para as pessoas. Por enquanto é de domingo e feriado. Feriado por enquanto não mudou, mas quando mudar eu também avisarei, às 17 horas. E no domingo às 9 horas da manhã, não percam. Domingo agora já está escalado para vocês, e compareçam aí para a gente fazer aquela festa no reino dos céus aqui diante do Senhor, com louvores, música, adoração, palavra e também comunhão entre irmãos. Gente, essa é a palavra de Deus que Deus colocou em meu coração para falar para todos vocês. Se você estiver por um momento de dificuldade, de luta, se vocês quiserem um conselho, primeiro que o meu número eu deixo exposto no Facebook. O meu número é 9, para quem não é daqui, né? 11, é o DDD 11 9 13 53 97 27. Este é o meu contato, o meu WhatsApp. Se quiser entrar em contato comigo para perguntar alguma coisa do mundo celestial, espiritual, ou se você está passando por aflições, não é que eu queira saber da sua vida, mas se Deus, intermédio de mim, puder falar alguma coisa para que você tenha um alívio, ou seja direcionada por Ele em alguma situação da sua vida, e quiser perguntar, eu vou pedir orientação para Deus. Entendeu? Eu só vou orientar você, eu não vou orientar pelo que eu acho, eu vou orientar pelo que diz a palavra, a forma que você deve agir, ou etc. E pecados, mas eu vou contar meu pecado para você. Não, o pecado você tem que contar para Deus. Você chega assim: Deus,
me perdoa. Eu vou te mostrar como falar com pecados. Situações é uma coisa, pecado é outra. Pecado é diretamente você pedindo permissão para Deus para entrar diante dele e falar: Senhor, eu pequei feio, traí, fiz, aconteci, sei lá. Eu pequei feio, então me perdoa por isso que eu fiz. Me perdoa, Senhor, eu estou arrependido de verdade, tem que estar de verdade, que Deus lê o nosso coração. Estou arrependido de verdade, Senhor, me perdoa. Me perdoa por isso, que não poderia ter feito isso. Então você está pedindo perdão para quem? Para Deus, que é Ele que é o digno. O Senhor Jesus que morreu pelos seus pecados, não foi o Edmilson. Então peça perdão pelos seus pecados para Jesus. Mas se tiver alguma situação que realmente esteja te atrapalhando, ou sua vida não está bem, ou depressivo, ou algo, precisa de uma oração também, até mesmo o telefone. Se quiser vir aqui, a gente não tem problema, eu não tenho problema de te atender. Tenho meu trabalho, tenho que trabalhar, meu horário de expediente, mas não tenho problema se eu estiver livre, independente do horário, te atender e repreender o mal e mandar para o quinto dos infernos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nome dele que está acima de todos. Não tem problema, mas a gente pode conversar, eu posso estar tentando dar esse atendimento para você por telefone, e realmente, se eu não puder, no momento que você me chamar, eu falo com você, converso, e tal hora, tal momento, eu chamo você novamente e a gente pode conversar sobre a situação. Fique à vontade para fazer isso, e só vai ter, e pode ficar sossegado, que você só vai ter orientação referente à palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz referente a cada situação. Então é dessa maneira que eu vou te orientar, porque não sou eu, mas sim o Deus que está no céu. Então meu telefone é esse. Tem muitos amigos que assistem. O meu Facebook está aí. Meu telefone está no meu Facebook. Se quiser pegar, compartilhar. Se tiver uma pessoa necessitada, também tem uma outra coisa. Se vocês precisam de fazer cultos, a gente pode fazer culto depois das 8 horas. Marcado, agendado no seu celular. Se você quiser fazer um culto no celular e realmente necessita de um culto no celular, na sua casa, você acha, chame eu pelo Zap, que é isso aí que eu acabei de falar, chame eu pelo Zap e a gente vai estar se programando, pegando o pessoal aqui, do que faz parte da Igreja de Jesus, né, da nossa comunião aqui, do nosso lar, da igreja. Vamos até a sua casa e fazer um culto pelo menos de 1 hora, seja de oração, de palavra ou até mesmo de conselho bíblico, para que a gente possa repreender todo o mal da sua vida. Mas cheguem e converse com a gente, entre em contato, pode ser comigo, não tem problema, entre em contato comigo, e a gente está vendo uma melhor maneira de estar podendo, e o melhor dia para estar podendo atender você na sua casa, e que tenha realmente, e se possível for nesse dia que a gente for atender você, se você convidar vizinhos, amigos, etc., traz para sua casa para poder ouvir a palavra de Deus, que é abençoada demais. Povo de Deus, essa é a palavra que Deus veio acrescentar. Jamais posso deixar de falar da palavra de Deus sem se colocar aqui. Está próximo o reino dos céus, e que é para a gente se colocar diante do Senhor, ou até mesmo se consertar, para que a gente não possa acabar ficando e deixando de estar diante de Deus da melhor forma. Fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando, o YouTube, @Igreja Seguidores de Jesus. O telefone é 11 913 53 97 27 para entrar em contato. Se inscreva no canal e se quiser entrar em contato, fique na paz de Deus e Deus abençoe a sua vida.